amigos e amigas. Olha, eu não sei direito nem como começar esse vídeo. No vídeo de hoje, eu pretendo falar sobre o remake do primeiro filme do Chuck. Isso vocês já sabiam que eu iria fazer, pois no vídeo anterior eu comentei que comprei o livro da Dark Side, que fala dos bastidores do Chuck, e como eu pretendo lê-lo, eu teria que assistir aos filmes para poder entender os bastidores, para ficar mais interessante. Então, a minha proposta é assistir os 7 filmes da primeira franquia, o remake e a série. Então, o Chuck, ele está constituído assim. São 7 filmes, aí surge o remake, querendo dar um início novo, com novas continuações, mas eu acredito que até agora não caiu no gosto do público, embora para mim esse remake foi fantástico. Aí surge a série, que é uma continuação a partir do 7º filme dessa primeira franquia, que se chama O Culto de Chuck. Então esse 7º filme chama-se O Culto de Chuck. E aí vem a série. Simplesmente a série ignora esse remake. E eu não entendi por quê. Porque pra mim, gente do céu, esse remake foi poderoso. E eu, ao assistir, no lugar de querer ver Brinquedo Assassino 2, achei mais interessante assistir o remake para comparar, visto que ele é uma releitura do primeiro filme, assim fica mais fácil de fazer a comparação. E, sinceramente, eu não estava dando nada por esse remake, até porque eu já sabia que não teve continuação, até porque eu sabia que não havia caído no gosto do público. E eu não consigo entender por que esse remake não caiu no gosto do público. Pois é, um filme fantástico. Tem alguns defeitos, mas são defeitos tão pequenos que estão assim em pequenos detalhes que praticamente a gente pode ignorar. Se você é uma pessoa que é fã de filme de terror de verdade, tenho certeza que você vai apreciar esse remake. Aliás, faz tempo que eu não assisto um filme de terror que realmente me causou medo. O filme conseguiu isso, me causou nojo. Eu tive que me segurar em alguns momentos para não passar mal, porque eu tenho um gatilho muito forte com cenas de sangue. E esse remake, ele é recheado com cenas de sangue. Então tinha horas que eu meio assim fechava o olho, respirava fundo, sabe? Me deu um calor, um mal-estar. E apesar de ter sentido essas sensações ruins, isso me prova o quanto o filme ele foi bem produzido. E a história desse remake é a seguinte. Nós já sabemos que o Chuck, nessa primeira franquia, ele é um ser vivo. É um boneco que recebe a alma de um assassino. Nesse remake, não existe o assassino. Não existe a alma. O boneco ele é regido pela IA, a inteligência artificial. Então a história vai começar nos mostrando uma mulher que trabalha numa empresa que vende produtos de alta tecnologia, e dentre esses produtos nós vamos ter o boneco da linha Bud. O boneco da linha Bud, ele é um boneco, como eu disse, de alta tecnologia. O seu núcleo cerebral é a inteligência artificial e ele interage com os dispositivos inteligentes da casa, tipo uma Alexa da Amazon, sabe? Que liga o liquidificador, acende as luzes, apaga as luzes. Então, esse boneco, o Bud, ele
conversa com as pessoas, com os donos da casa, ele é capaz de aprender coisas e ele controla, ele liga a TV, acende a luz, fecha a porta. E tem algo também interessante, que existe um serviço de transporte tipo Uber, por que eu falei Uber? Mas enfim, tem um serviço de transporte tipo Uber e ele chama os carros aonde a pessoa está e leva para onde elas querem. E são carros sem motorista. E quem não tem o boneco, não tem problema. Existe um aplicativo no celular, então não há necessidade do boneco. E a pessoa lá chama e vem lá um carro sem motorista, que eu acho muito estranho. Eu sei que o carro pode, já existem tecnologias para isso, que o carro pode entrar num controle automático, mas eu não confiaria muito em pegar um carro sem motorista. Mas enfim, todo esse aparato tecnológico gira em torno do Bud. E numa fábrica dessa empresa da Caslan, no Vietnã, nós vamos ver um funcionário que ele está entediado. Não fala o motivo dele estar entediado. O problema é que, ao estar entediado, ele fica na fábrica assim, sabe? Olhando para o horizonte. E logo assim, nesse início do filme, esse funcionário recebe a agressão do superior. O superior literalmente dá uns bufetões na cara. E eu não sei, né, que tipo de empresa é essa. 2019, né? O filme produzido e a história se passa nessa época. Simplesmente o funcionário recebe bufetões na cara do seu chefe. Ele diz para ele terminar de concluir o boneco que ele tinha em mãos. E depois ele seria despedido. Esse funcionário que estava ali arrumando o boneco, terminando lá o seu serviço, o que ele faz? Tem um detalhe muito importante no boneco Bud. O boneco Bud, ele aprende as coisas, mas ele tem um protocolo de segurança, então ele é incapaz de agredir o ser humano e de fazer com que as máquinas também agridam o ser humano. É a segurança do boneco. E ele também tem um bloqueio para palavrões. O boneco ele não fala palavrões. Esse funcionário, com raiva do seu chefe, ele termina o boneco, mas ele anula todos os protocolos de segurança, o bloqueio, e deixa o boneco livre para aprender. E aí, o que faz o funcionário depois disso? Se joga lá de um andar acima e se mata. Simplesmente isso. Um funcionário se mata. Eu achei que nesse início isso foi muito fraco. Porque por que ele estava entediado e por que ele se matou? O filme não dá respostas. Então meio que esse início não me agradou muito. E o fato também de do boneco não ser vivo, não ter uma alma, me pareceu que o terror seria fraco. Eu estava acreditando que a coisa ia seguir o rumo da comédia, como no primeiro filme. Aí, depois disso, o que vai acontecer? Nós vemos uma mãe solteira que tem um filho tímido. Esse menino ele não conversa com outros garotos. Esse menino tem raiva do namorado da mãe. É um menino bem retraído, etc. E essa mulher que trabalha aí numa das lojas que vende o boneco aí, Bud, ela recebe uma devolução. A pessoa que devolve, ela alega que o boneco Bud está com defeito, porque ele fica com os olhos vermelhos e age estranhamente. O que ela faz ao receber? Devolve o dinheiro, depois ela vai entregar lá para um motorista de caminhão que se encarrega de fazer as devoluções para a fábrica, mas ela conversa com ele, faz umas ameaças e ela consegue o boneco de graça. Ela não se importa muito que esse boneco está com defeitos. Ela simplesmente
leva esse boneco para dar de presente para o seu filho. O menino fica um pouco decepcionado porque esse boneco Bud é o Bud 1 e já estão prestes a lançar o Bud 2. Então o menino julga assim: ah, é ultrapassado, eu não quero mais isso. Mas aí a mãe fala com jeitinho: aceita, testa, vai. E aí o menino testa e gosta. Por quê? O boneco já começa a dar uns sinais assim de comportamentos inadequados. Mas assim, nada de aterrorizante. Chega até a ser meio engraçado. O boneco fala palavrão. Enfim, tem uns comportamentozinhos aí impróprios. Aí o boneco acha legal, o boneco acha legal, não, o menino acha legal o boneco e resolve ficar com o boneco. E aí o boneco, com toda a ideia do Chuck de ser o melhor amigo, se torna o melhor amigo. Mas lembram que no primeiro filme eu comentei que os bonecos, que era o cara legal, vinham com o nome? Aqui, os bonecos da linha Bud não vêm com o nome. É o dono do boneco que escolhe o nome. E o boneco pergunta para esse menino: qual nome você quer? E ele fala Han Solo. Só que eu não sei por que cargas d'água, isso também para mim foi algo que me incomodou. O boneco fala: meu nome é Chuck, 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 Chuck. E pronto, o boneco se transforma em Chuck sem muitas explicações. Não tem um vilão, o menino não chamou. E eu achei muito forçado isso. Seria mais bonito que o moleque tivesse dado o nome de Chuck, ou então de vez de ser a linha de bonecos Bud, fosse linha de boneco Chuck. Mas não, um boneco do nada, um boneco que só teve anulado as questões do protocolo de segurança e o bloqueio do palavrão, que se chama Chuck. Beleza, ficou Chuck. E aí o menino, ele começa, por causa desse boneco, até fazer amizade com dois adolescentes. Na realidade, diferente do filme anterior, em que era um menino de 6 anos, esse menino que eu estou falando já é um adolescente. E ele faz amizade, eles acham engraçado o Chuck, o Bud Chuck, porque ele fala palavrões e eles sabem que o boneco. Mas esse boneco aí, ó, não pode falar palavrão. Por que que ele tá falando? Aí o menino explica que ele é diferente e tal, e aí surge a amizade. E aí as coisas vão decorrendo da seguinte maneira: o boneco é muito observador e ele, querendo ser amigo, ele tem uma verdadeira obsessão de ser amigo desse menino que se chama Andy. Ele começa a se incomodar com todas as pessoas que o Andy não gosta ou criaturas vivas. Exemplo, o menino reclamava do gato. O boneco mata o gato do menino. O menino simplesmente esconde da mãe, diz que o gato fugiu. O menino não gosta do namorado da mãe. O boneco percebe e mata o namorado da mãe, passando um cortador de grama por cima desse homem. Aliás, o namorado da mãe enganava essa mulher porque ele tinha esposa e filhos e essa mulher não sabia disso. Mas o Chuck nem mata por conta disso. Ele mata porque o Andy não gosta desse homem. Então o Chuck vai atrás desse homem, derruba ele de uma escada, passa o cortador de grama, arranca a pele do rosto e ainda entrega de presente o rosto do namorado da mãe para esse menino que tem que esconder. Nisso, ele e os amigos resolvem que devem destruir o Chuck porque ele está ficando perigoso. E destrói e jogam no lixo. Só que um homem, ele encontra o zelador do prédio, porque ele joga na lixeira do prédio. O zelador do prédio encontra o Chuck, conserta, pensando em vender, e o Chuck mata ele com uma serra elétrica.
E eu não vou descrever detalhes. Eu só sei que daí em diante as cenas que até então estavam até um pouco tinha um tom de humor, e por isso eu não estava botando muita fé nesse filme. Simplesmente as cenas se tornam extremamente violentas. Aí, ó, é massacre de serra, é facada, é sangue que espirra, sabe? Tudo assim que você pode ver em termos de violência. Para quem tem problema de gatilho com esse tipo de cena, olha, vai passar mal, porque o filme é realmente exagerado. Aí foi que eu tive que... Olha, só de lembrar já começa a me dar um incômodo aqui. Então eu tenho que meio que falar, mas meio que pensando em outra coisa, desviando meu pensamento. Não posso pensar concretamente porque, ó, o negócio, gente, é pesado. E aí, sem sombra de dúvida, mesmo com todas essas sensações, eu acho que esse filme ele merece 4 estrelas. Só não dou 5 estrelas porque eu já falei dos defeitos que o filme tem. Não esclarece o tédio do menino, do funcionário, e não explica porque esse boneco que se chama Chuck. Mas enfim, detalhes pequenos. E agora, depois disso, eu pretendo assistir o Brinquedo Assassino 2, o 3, mas isso eu vou deixar um pouco mais adiante. Agora eu vou procurar ler um livro para trazer resenha de livros, afinal aqui começou como canal de livros, e bora para frente. Aí depois assisto os outros, vou trazendo a resenha. Quando chegar o livro da Darkside, vou fazer um unboxing para vocês. E é isso. Não tem muita coisa para falar, não posso detalhar, porque até se eu falar muito, descrever essas cenas sanguinolentas, vai estragar a surpresa de vocês. Mas, se vocês quiserem um filme pesadão de terror, esse filme é excelente. Agora conta pra mim, vocês assistiram esse filme? Eu sei que tem gente que me acompanha que assistiu a todos os filmes dessa franquia. Eu vi em um depoimento num comentário que tem uma pessoa que assistiu. Mas eu gostaria de saber dos outros. Já assistiram? O que acharam? Concordam comigo que esse filme de 2019 ele é mais violento? Responde aí nos comentários. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!